Enquanto isso, vem comigo. Vamos agora falar de um assunto muito importante aqui na nossa sala de visitas. Vamos receber ela. Ela é simpática, tem um sorriso muito acolhedor, né? O nome dela, Mercedes Figueroa. Você conhece a apresentadora do programa, na verdade, aqui na Rede Século XXI. Hoje ela está aqui para a gente conversar sobre um assunto muito importante, importantíssimo. Então eu vou pedir até que você aumente um pouquinho o volume da sua TV. Um pouquinho mais. Eu quero pedir para você que você preste bem atenção na conversa que nós vamos ter aqui na nossa sala de visitas agora. Porque eu estou convidando você, abençoada, a se unir à Igreja do Brasil e do mundo, porque nós estamos começando hoje a Semana em Defesa da Vida e do Nascituro. Vamos receber Mercedes Figueroa. Muito bom te receber, seja bem-vinda mais uma vez aqui na nossa casa. Tudo Oi, bem? Drica. Como você está? Sempre um prazer estar aqui. É muito bom recebê-la aqui também, principalmente para falar de um assunto tão importante como esse. Começa hoje, né? Nós começamos a Semana em Defesa da Vida. E você, Mercedes, é especialista em educação sexual afetiva, fundadora da Associação Filhos da Luz, é uma pró-vida, né? Alguém que luta com todas as forças, conhecimento, coração, alma, pela vida. Não é mesmo? Eu mesmo comecei essa luta faz uns 10 anos, na Argentina. Quando eu era estudante universitária, com meus amigos, falamos, bom, tá errado abortar, tá errado. Mas e o que as pessoas fazem pelas mulheres em crise, que estão com uma gravidez não planejada ou planejada que deu em crise? O que dá para fazer? Vamos fazer alguma coisa. E a gente, sem informação, sem nada, começamos, né? Depois, aí sim, fui me especializando, fazendo formações, estudando. E aí, graças a Deus, tá crescendo. Graças a Deus que você está aqui hoje, porque nós queremos também ser um alerta para quem está em casa. Então, hoje nós vamos conversar sobre gestação em crise. Você já ouviu falar? Talvez você viva e nem saiba que é. Nós vamos conversar sobre isso hoje, porque muitas famílias brasileiras estão passando por isso. Então, vamos começar assim. Mercedes, o que é uma gestação em crise? É super importante essa pergunta, sabia? Porque às vezes crise é uma psicóloga que vai determinar. Mas você pode identificar uma amiga, um familiar que está com sofrimento na gestação. Ou você identifica que essa gestação é vulnerável. Não necessariamente é uma coisa que chama atenção, você pode identificar. E outra coisa super importante é tirar os preconceitos sobre esse assunto. Porque às vezes as pessoas perguntam, é sempre jovenzinha, né? Eu sou solteira. E não é. A gente atende em Filhos da Luz, Casa Mãe, tantas ONGs, né, que tem com isso. Todas as idades. Olha, teve uma semana que a gente chamou a atenção, eram todas acima de 30 anos. Não é a primeira gravidez, não é... toda mulher pode passar por isso. Não sou solteira, casada também. E não é só não planejada, não desejada. Às vezes foi muito buscada e acaba dando problema. Porque acho que é isso que a gente tem que ampliar um pouquinho a cabeça, né? Problemas econômicos, de repente, pode surpreender qualquer um. Problemas afetivos, pode surpreender qualquer um. Você achava que estava com uma pessoa de uma maneira e acabou sendo de outra. Você não queria enxergar que esse relacionamento estava ruim. De repente, uma gravidez grita, né? Ele realmente não gostava de você, não se importava com você. E também, às vezes, doenças, né? E a gente precisa de apoio. Acho que o mais importante é isso, não importa a causa. Pode ser doença até mesmo no bebê, doença na mãe, pode ser relacionamento, pode ser uma situação de violência mesmo, violência sexual. São inúmeras as causas que pode levar a uma mulher passar por uma gestação em crise. Significa uma gestação que vai lhe causar sofrimento e incômodo. É isso que nós estamos falando. Sofrimento, raiva, medo. Geralmente é medo do que vai acontecer. Como é que eu vou fazer com o trabalho? Meu chefe não vai aceitar que eu estou grávida. Vou continuar estudando, vou conseguir estudar. Sabe uma coisa muito forte que eu vejo em geral, né? O sofrimento para cada um é muito pessoal. Cada um tem os seus motivos super válidos. Sim. Mas o que vão dizer é muito pesado. Tipo, eu moro com a minha sogra, uma das gestantes que eu atendi essa semana. A gente está de favor no quintal, né? Tem uma edícula, e o terceiro filho. Eu vou ter que ouvir um monte da minha sogra. Minha família já me falou que para parar de ter filhos, como é que eu vou fazer?
A mocinha estudante, meus pais estão pagando para eu estudar aqui, agora fiquei grávida, vão falar o quê de mim? Vão dizer o quê? Meus pais são super da igreja, eles participam em tudo, imagina eu grávida. Eles vão falar o quê? Meu namorado, meu parceiro, amante, o que for. O que ele vai falar? Eu já atendi mulher casada, ela falou, ele vai dizer que o filho não é dele. Justo, ele viajou nesse momento que eu fiquei grávida, ele não vai acreditar. Então, aquele monte de tormentos que vem na cabeça da mulher, um sofrimento muito grande e precisa medo de decepcionar o outro. Decepcionar os outros, medo do futuro. Medo do futuro. Medo de eu não vou conseguir. Eu não falta de amparo. Falta de apoio, de amparo. Muitas coisas. Nesse momento, exatamente neste momento, né, que você está falando, como é que a família deve se comportar para acolher essa pessoa que está passando por a crise? E aí, é claro, nós estamos falando de uma família que quer apoiar. Sim. Porque quando a família não quer apoiar, se a pessoa já tem esse medo, o que essa pessoa deve fazer? Né? E aí, então, são dois momentos. Um momento que é da gestante, que ela tem medo das pessoas, porque ela pensa que não vai ser acolhido, e tem a família que vai acolher, como é que deve se comportar em relação a isso. É, super interessante, Drica. Primeiro eu falaria, para quem tem família, eu sei que é difícil, vai, dentro da tua família, você deve ter alguma pessoa mais próxima. Teu irmão, tua irmã, quem mais de confiança, tua mãe, teu pai. Vai primeiro contar para aquele que você tem mais confiança e que sabe que antes de julgamento, de ouvir um monte, ele vai te abraçar. Mas se você faz parte da família de quem vai receber uma notícia, antes de falar um monte o que você acha que deveria falar, antes de falar, escuta, abraça, né? Essa acolhida, olha, é difícil, mas estamos juntas. Não se preocupa, você vai ter que te acompanhe. Sabe como é difícil às vezes, quando falam assim, meu pai e minha mãe não gostavam dele, me falaram que ele não prestava, como é que eu vou assumir agora, que realmente fiquei grávida e ele foi embora? A pior coisa é ouvir, te falei. Então, se tua filha passar por isso, se tua prima, tua irmã, não fala para ele, te falei, tá vendo, aconteceu, ganha o quê com isso? Tem razão? E o maior sofrimento da outra pessoa, não adianta, nem serve. Dá um abraço, apoia, fala, olha, não se preocupa, vamos juntos. Um filho é a melhor coisa que pode acontecer, não é fácil. Não vamos sonhar com que tudo lindo, maravilhoso, não é fácil, mas vale a pena. Então, primeira coisa é isso. E para quem não tem família, procura aquela amiga que você sabe que a primeira coisa que ela vai querer é o teu bem-estar. Porque às vezes tem amigas que só pensam, eu vou perder uma parceira de balada, vou perder minha colega. Vai estragar sua carreira. Vai estragar sua carreira, sua vida. Pega aquela pessoa que vai junto com você carregar no ombro e fala, eu te acompanho, amiga, a fazer ultrassom. Eu te acompanho, amiga, cada vez que você precisar, fala com seu chefe, buscar os direitos que você tem como gestante. Então, procura primeiro do que nada uma pessoa que você sabe que vai te apoiar. Porque aí tudo vai ser mais fácil. A pessoa que, por exemplo, você que recebe as mulheres que já estão na metade do caminho decididas a fazer um aborto, por exemplo. Por exemplo. Por causa dessa gestação em crise. Né? Existe um momento dentro dela que existe a dúvida. Sim. Então, o que vocês aconselham? Porque, de repente, tem mulher nos escutando agora que está exatamente neste momento. Com certeza. Você está em crise, mas há uma dúvida. Então, essa dúvida eu chamo de esperança. Que legal. Como é que funciona aí o trabalho, né, para a gente dizer para essa pessoa, calma, você está na dúvida, isso é bom, vamos aproveitar essa dúvida. Que legal. A primeira coisa, ela não se sentir ruim, a pior pessoa do mundo, porque, olha, pensar em aborto é muito mais frequente do que as pessoas acham. Por quê? É um instinto natural do ser humano de querer fugir do problema. Sim, de querer evitar, de querer falar, ainda dá tempo, ainda não está, né? E a mídia, muita ainda fala, né? Até os 3 meses dá tempo, ainda é um monte de células, só que não é. Então, o que é importante, você primeiro ter a informação verdadeira do que é. Faz um ultrassom para você ver o que tem dentro de você, não é um monte de células. E desde o primeiro instante de vida, esse DNA, esse ser humano já é único e repetível. E isso é ciência, não estou falando nem religião. Essa pessoinha, se não viver agora, não vai ter outra oportunidade de viver. Mas ainda não é nada. É sim.
A partir de 20 dias, o coraçãozinho dele já está batendo. O coração único, que só vai ter sentimentos que ele poderia ter, a maneira de ver a vida que ele pode, é a única oportunidade que essa pessoinha tem de viver. Mas eu me preocupo com as mulheres também, e com a mulher. Que é importante ela saber que vai ter muitas consequências físicas esse aborto. Sérias. Seríssimas, psicológicas, que depois a gente pode conversar, eu acho super importante também. E se você não tem ninguém, porque você não é a única que pode não ter ninguém para confiar. Pode realmente estar sozinha com isso, não pode contar para ninguém, pela situação que for, pede ajuda. Existem instituições? Existem muitas ONGs. Pode escrever para nós, Filhos da Luz, ASOC, sim, o resumo de associação, asoc@gmail.com, tem a Associação Casamãe.com.br, tem a Associação Guadalupe, tem muitas, tem o Serve também. Se você não estiver em São Paulo, a gente arruma um lugar que possa te atender perto da tua casa. Mas é muito importante pedir ajuda, porque outra questão que eu acho super importante, Drica, é colocado assim: ah, mas você tem que poder escolher entre ser e não ser mãe. Mas eu me engano isso, porque você já está grávida, você já é mãe. Já é mãe. A escolha não é essa, esse é um engano, escolher entre ser e não ser mãe. Você pode escolher entre entregar em adoção ou ficar, isso é uma coisa, ou você pode escolher entre ter esse filho vivo ou ter esse filho morto. Essa é a verdadeira escolha que não é falada. Matar esse filho, na verdade, é isso. Não pode ter esse filho. Tudo bem, a gente entende as circunstâncias, vamos tentar lutar juntas, mas o filho você já tem. Então, para a gente não tomar decisões erradas, que tem consequências gravíssimas, e o pior, que mais escuto quando a gente atende também mulher que já abortou, não tem volta atrás. Enquanto tem vida, você pode escolher um monte de coisa, tem liberdade para continuar escolhendo. Quando você escolheu a morte, você fica escravizada disso. Que não tem volta atrás. E as marcas são para sempre. Por isso que eu falo, o momento da dúvida é um momento que você tem que procurar alguém. Procurar alguém e procurar alguém para que essa pessoa mostre para você, não é isso? Mas não é qualquer uma, né? Também não. Falo, pessoa que saiba enfrentar os conflitos, que entenda do assunto, porque é muito fácil falar, imagina, aborta, ninguém vai ficar sabendo, é fácil, é seguro. Com pílulas, imagina. Vai descer como se fosse, não é. Com pílulas vai provocar as dores de parto, vai ter as contrações, sangramento, febre, você vai ter que ir para o hospital, não é tão simples assim. É muito complicado. Eu tive um aborto espontâneo. Ai, você sabe disso. E eu tive que tomar pílulas. Foi a pior escolha. Eu tive 3 abortos espontâneos. Eu tive 7 gestações. Tive 3 abortos espontâneos. E os outros eu fiz a curetagem e a médica passou a pílula. Eu senti a dor do parto. É isso mesmo. E o meu filho, que não conseguiu viver, indo para o vaso. Isso foi traumatizante. Eu falei, por quê? Eu briguei com a médica. Eu falei, por que você fez isso? Eu vi aquilo. Foi desesperador. Quantas semanas você estava? Estava bem pouquinho. Era 2ª semana. 2ª semana. E você já tinha essa noção? A gente ficou esperando para ver se o coração ia vir. E não veio mesmo. Foi interrompido nesses 20 dias. O médico, a gente esperou, fez ultrassom, o médico falou, olha, infelizmente, é uma dor enorme quando é natural. Imagina quando você é culpada. Provocado. Porque a culpa que você vai carregar, não é isso que a gente está falando. É importante isso. Às vezes a mulher não sente a culpa no momento, porque a primeira coisa é, não é nada. Foi o melhor que podia fazer e pode ser até que por muitos anos ela fique convencida disso e viva tranquila. Só que pode ser a qualquer momento e por qualquer motivo que acorde nela a consciência de que isso era um filho. E aí pode começar um monte de sintomas que depois a gente vai falar, mas é importante falar. Pode ser que ela não sinta culpa e não é que ela seja ruim ou uma pessoa má, mas tem gente que julga também. De repente é tão forte que a única maneira que o inconsciente sabe, permite viver. Vamos fazer de conta que não aconteceu, esquece, ainda não era nada. Bloqueia, né? Bloqueia, negação. Mas pode acontecer a qualquer momento que ela pode acordar na consciência do que aconteceu. E aí é muito importante que ela peça ajuda. A gente vai continuar falando sobre isso, né?
aqui com a Mercedes, que é um assunto importante. Nós vamos falar também da participação dos pais nisso, das consequências que levam a um aborto e da vida feliz também que você pode ter quando você escolher, né, ficar com a vida, favorecer a vida. Mas daqui a pouquinho, tá, Mercedes? Vou dar um Perfeito. recadinho aqui para quem está em casa.